Olá, você sabe o que são as células-tronco? Para que elas servem? Sabia que em Mato Grosso do Sul já se faz o uso dessa biotecnologia para a qualidade do bem-estar animal? É disso que a gente fala no entrevista de hoje. A meu lado está a bióloga e especialista em reprodução assistida e terapia celular, Juliana Jorges. Olá, Juliana, bem-vinda ao programa Entrevista. Oi, Rodrigo. Juliana, longe de qualquer polêmica, células-tronco é um assunto que já foi muito discutido entre cientistas, políticos, leigos. Enfim, explica pra gente o que são as células-tronco. Rodrigo, realmente, hoje a células-tronco ela é um assunto muito polêmico e muito complexo. Tá? Quando a gente fala de célula-tronco, nós temos que estar sempre visando a parte de regeneração, nunca a parte de destruição. Então, as células-tronco são células que a gente consegue originar diversos tecidos. Tá? Então, através desses tecidos, nós conseguimos direcionar aos tratamentos de certas doenças. Tá? Então, nós temos vários tipos de células-tronco e cada tipo de célula-tronco funciona de uma forma. Tá? Então, qual que é a capacidade dessa célula? Simplesmente, a capacidade de divisão dela é muito rápida, tá? E ela origina sempre o tecido original da lesão. Tá? Ou então, nós direcionamos ela para o tecido que queremos estar tratando. Que tipo de doenças ela pode ajudar, Juliana? Tá? Hoje em dia, Rodrigo, já existem infinitas doenças a serem tratadas. Tá? Em relação aos animais, vou colocar que 60% a 70% das doenças já estão comercialmente no mercado. Os outros 30% ou 40% estão experimentalmente. Tá? A parte humana, nós estamos só no experimental. Tá? Nós temos 3 tipos de células-tronco, Rodrigo, que é a célula-tronco adulta, a célula-tronco embrionária e as células-troncos artificiais, que são as iPS, né, que são as induzidas que eles chamam. As adultas são aquelas células que são retiradas do nosso próprio organismo. Então, por exemplo, se eu vou fazer o banco do sangue do cordão umbilical, que é o que a gente vê comercialmente, né, quando o neném nasce, eles coletam o sangue do cordão umbilical para estar armazenando as células-tronco. Essas células-tronco, elas só vão tratar doenças relacionadas ao sangue. Tá? Então, quando a gente fala em célula-tronco adulta, ela só trata aquelas doenças relacionadas àquele próprio tecido da onde foi retirada a célula-tronco. Tá? A célula-tronco embrionária, que o próprio nome já diz, a gente tem um embrião, né? E dali eu consigo fazer uma linhagem de célula-tronco embrionária, tanto a humana quanto a animal. E dali eu consigo direcionar, eu escolho, como se fosse uma célula-tronco virgem. Então, eu escolho qual tecido que eu quero fazer. Então, dependendo da doença, eu direciono o tecido. Vamos supor que é uma necrose cardíaca, eu faço células cardíacas. Só que o problema da embrionária é que hoje a gente não consegue ter 100% de pureza de células-tronco cardíacas, vamos supor, para fazer um transplante. O outro empecilho, que não foi liberado ainda com a célula-tronco embrionária, é que quando a gente pega e faz um tratamento com a célula-tronco embrionária, ela cresce, ela regenera o tecido, só que a gente não consegue fazer ela parar de crescer. E isso acaba gerando um tumor. Tá? E aí, o que acontece? O paciente que se submeteu ao tratamento, ele tem, para o resto da vida, ele tem que estar tomando drogas com imunossupressores para estar inibindo o tratamento do câncer, o crescimento do câncer. Tá? Então, esse é um outro empecilho. O outro empecilho que a gente tem da embrionária é que existe o fator de imunohistocompatibilidade. Então, aquele embrião que eu gerei, aquela linhagem, não é meu. Então, eu não sei se eu vou ser compatível com ele ou não. Então, eu preciso ter um banco de célula-tronco embrionária para eu estar igual ao banco de sangue, igual a doação de órgãos. Eu tenho que fazer o teste antes para ver se eu sou compatível ou não com aquele embrião, com aquele tecido que vai ser transplantado em mim.
entendeu? Esse é um outro empecilho da embrionária. E existe o terceiro, que são as IPS, que são as induzidas, onde a gente pega uma célula enucleada, sem núcleo, né, através de um vírus, que a gente faz uma mutação, com um pedaço de... Vou ser bem básica na linguagem, tá? Com uma parte de um tecido seu, esse vírus carrega o seu DNA para dentro dessa célula, eu consigo fazer a regressão do estado dessa célula, onde eu consigo chegar ao estado de célula-tronco e consigo escolher que tecido. Só que esse é um processo mais delicado, tá? E, além de ser um processo muito caro, também para tratamento, ainda tem a influência viral. Então, existem estudos já feitos com tratamentos com as IPS, mas está bem restrito ainda. Há 2 semanas atrás saiu uma nova tecnologia, que é a tecnologia STAP, onde uma pesquisadora do Japão, ela conseguiu diminuir o pH do sangue. Com a diminuição do pH do sangue, ela consegue regredir ao estágio inicial, que é da célula-tronco, que é o mesmo da embrionária. Então, essa possivelmente seja uma forma mais eficaz, mais barata e mais rápida. Então, é um futuro promissor, a gente está apostando nessa nova tecnologia que acabou de sair. As células inteligentes, né, Juliana, são as células-tronco, né? Sobre as células embrionárias, já há uma legislação aprovada no Congresso Nacional, né? Sim, para o uso de embriões. Para o uso de embriões. Como é que está o andamento da perspectiva até mesmo dos cientistas em relação a toda a continuidade desse estudo, até a liberação? Tá. Em 2008, Rodrigo, foi aprovado o uso dos embriões que são congelados, que estão congelados em clínicas de fertilização in vitro. São embriões que estão congelados há mais de 3 anos e de 2005 para trás. Tá? Então, o que acontece? Todos os embriões que nós conseguimos coletar dessas clínicas que foram doados, porque a gente precisa dos termos dos pais para ser doados para pesquisa, estão armazenados na USP. Nós temos 5 bancos nós temos 5 centros aqui no Brasil de célula-tronco embrionária. E o maior número de embriões está na USP, agora, que é com a doutora Lígia, que é onde foi realizada a derivação das linhagens brasileiras. Tá? Inclusive, eu sou uma das coautoras das linhagens embrionárias humanas. A linhagem de embrionária animal não foi desenvolvida ainda na parte bovina, de canina, só existe na parte de camundongo, tá? Na área de camundongo. Então, já é mais restrita a parte animal. A humana, eu vou dizer assim, que ela está mais avançada do que animal em relação a outras espécies, porque primeiro tudo é feito em camundongos, tá? Então, o que for em relação a camundongo sempre sai primeiro do que a humana. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais, falando sobre células-tronco e terapia celular. Não saia daí, programa Entrevista volta já. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre células-tronco e terapia celular. Ao meu lado está a Juliana Georges, bióloga, especialista em reprodução assistida e terapia celular.
Juliana, fala pra gente as vantagens da terapia celular. Mas o que é a terapia celular? A terapia celular, Rodrigo, ela é um tratamento clínico com células-tronco. Tá? Podemos estar tratando tanto animais quanto humanos. Nos humanos, nós não estamos autorizados ainda a tratar comercialmente. Isso não está no mercado ainda, porque está tudo em pesquisa ainda. Então, existem os grupos de pesquisas que eles recrutam os pacientes para estar participando dessas pesquisas, para estar desenvolvendo e tendo resultado, porque a gente precisa dos resultados para sair no mercado. Na parte animal, nós temos a parte comercial e experimental, e procede da mesma forma que humanos. Nós temos que fazer o experimental primeiro para depois seguir no comercial. Tá? A vantagem da terapia celular a gente, hoje, na parte animal, vou dar um exemplo para você, nós temos 3 tratamentos em relação a feridas, lesão, fratura óssea. Nós já tratamos algumas doenças como sinomose, aplasia de medula. Então, vamos supor que um animal ele rompa o ligamento, rompe um tendão, fratura um osso, isso tudo a gente já faz o tratamento com célula-tronco, tá? Por quê? É a parte de reconstrução, de regeneração, tá? Hoje no mercado nós temos um tratamento que chama-se infiltração, na parte animal, e o outro tratamento que é o PRP, eles chamam de plasma rico em plaquetas, tá? A infiltração, ela é cortisona, ela é como se fosse, são medicamentos que aplicam na lesão para somente dar aquele tempo para o animal poder se tratar mais para frente. Tá? Então, ele é um tratamento de emergência, ele não é um tratamento de reconstrução nem de regeneração. Tá? E ele não é um tratamento, a hidrocortisona ela é um anti-inflamatório. Agora, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, como que funciona? Eles coletam o sangue do animal, eles fazem uma centrifugação e com o pellet que sobra quando faz a centrifugação, ele é muito rico em plaquetas, por isso que chama PRP, plasma rico em plaquetas. E no meio das plaquetas existe uma concentração de células-tronco, só que muito pequenas, tá? O PRP, ele só acelera o processo de cicatrização. Ele não vai reconstruir o tecido original. Tá? A célula-tronco, que é o terceiro, que é a terapia celular, que a gente chama, é um terceiro tratamento. Nenhum substitui o outro. Tá? A terapia celular, ela já é um processo de regeneração, de reconstrução, onde, para cada lesão, eu preciso de um número X de célula-tronco. Existe uma célula-tronco adulta, que são as células mesenquimais, que ela é encontrada na gordura do animal. Então, é um procedimento mais fácil, mais rápido e menos invasivo para a gente estar isolando essas células-tronco. Então, a gente recolhe a gordura, coleta a gordura do animal, tá? Em laboratório, a gente extrai as células-tronco, coloca em cultivo durante 21 dias, quer dizer, o transplante não é de uma hora para outra, tá? Eu preciso expandir essas células pelo peso do animal, pelo tamanho da lesão. Cada tratamento, eu tenho um número X de célula-tronco para ser transplantado. Tá? Então, depois de 21 dias, vem a primeira aplicação. Só que parte dessa aplicação, desse cultivo, continua em laboratório, caso o animal precise de um segundo transplante. E assim sucessivamente, se ele precisar de um terceiro transplante, até a hora que o veterinário vê que não precisa mais desse transplante, essas células elas podem ser descartadas ou congeladas. Isso vai do proprietário, o que ele quer fazer. Quando realiza-se o transplante, esse animal tem que estar em observação. Então, ele não pode estar usando medicação nenhuma. Tá? A célula-tronco ela só é indicada, contraindicada, quando
o animal, se ele tem tumorogênese, não se realiza tratamento com célula-tronco, tá? E se o animal possui alguma ferida, alguma infecção, isso daí tem que ser tratado primeiro para depois realizar o processo de tratamento com terapia celular, com as células-tronco. Tá? Então, esses são os pontos básicos que a gente recomenda. Todo profissional que faz esse tratamento, ele é credenciado pela empresa. Tá? Então, ele passa por um treinamento, porque a gente não pode ter nenhum tipo de contaminação na hora da coleta da gordura do animal, do tecido adiposo. Então, é tudo muito delicado. As doenças que hoje são tratadas na área animal, que já são comprovadas, vou citar algumas, tá, Rodrigo? Vontade. Então, vamos lá. Toda parte de tendão, ligamento, fratura, fissura óssea, aplasia de medula, sinomose, cicatrização, reconstrução de tecido, de pele. Às vezes o animal ou é mordido ou machuca no arame. Isso a gente faz toda a parte de reconstrução. E o benefício, as vantagens da célula-tronco, que não acontecem rescindivas no mesmo lugar. Tá? Então, vai voltar a funcionalidade do tendão, do músculo, da pele, do osso. Então, eu não tenho uma nova lesão naquele mesmo local. Tá? Isso que é uma das maiores vantagens da célula-tronco. Já nos outros tratamentos, no caso do PRP, isso acontece. Então, na parte animal, essa é a parte comercial. Agora, a parte experimental, nós estamos entrando laminite, a parte reprodutiva, eu estou entrando com o projeto Nelore, agora que vai ser para reconstrução de ovário de fêmeas. Depois eu vou entrar com a parte de espermatogênese, tá? A parte cardíaca, a parte renal, parte hepática, tudo isso já está experimentalmente sendo testado. Otimizar a fertilização do gado Nelore. Sim, porque o que acontece? Existem, como o gado Nelore, POI, eles fazem muita fertilização in vitro. O que acontece nesses animais? Quando faz essa aspiração, por causa do tempo que eles não dão, o tempo é muito curto, não recupera o ovário do animal. Então, o ovário vai machucando e acaba fibrosando. É a mesma coisa que você pegar uma agulha e furar o seu dedo a cada 2 dias no mesmo lugar. Ou a cada 15 dias no mesmo lugar. Vai chegar uma hora que aquilo lá vai estar empedrado, que você não vai conseguir mais voltar ao seu tecido original. Isso é o que acontece no ovário do animal. Tá? Então, vai fibrosando. E aí acaba perdendo o animal, porque não consegue mais coletar o ósseo. Tá? Existem alguns outros fatores que não acarretou pelo ovário fibrosado, mas aquele animal teve uma diminuição na produção de ósseo, na produção de embrião, por causa de uma infecção que ele teve, por causa de uma alimentação, por causa de uma doença que ele teve e não conseguiu tratar. E isso diminui a produção do animal. E como são animais de alto valor agregado, fica inviável para o criador manter um animal nesse porte. Esse projeto é o primeiro projeto que está sendo realizado a nível mundial. Pioneiro. Pioneiro. Eu que estou realizando, a gente está realizando junto com a Biocell. Tem uma empresa de São Paulo que é a Stem Cell Technology, que é quem está fornecendo os meios de cultivo para a gente, né? E a Embrisa, que é onde vai ser o nosso centro de tratamento. Então, todos os animais que forem entrar no projeto, eles vão estar sendo direcionados para a Embrisa, porque eu preciso centralizar para fazer todo o experimento de uma vez só. Então, uma vez, são 40 animais no projeto. Uma vez esse projeto finalizado, isso daí vai ser publicado e aí entra para a parte comercial. Tá? Todos os
projetos experimentais, eles são gratuitos. Tá? Então, os criadores que tiverem interesse em estar participando do projeto Nelore, pode estar entrando em contato com a GCEL ou a Biocel Mato Grosso do Sul para estar se cadastrando para participar do projeto. Tá? Na parte humana, como que funciona? Como as células-tronco, ela está sendo muito pesquisada no mundo inteiro. Então, nós visamos as células-tronco como a medicina do futuro. Tá? Então, quase todas as universidades, elas estão focadas nos estudos. Só que o interessante, Rodrigo, que eles não... Está tudo centralizado. Então, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, nós somos responsáveis pelos lúpus, diabetes, Alzheimer, medula espinhal e coronarianas. Tá? Esses 5 grupos, nós somos os destaques daqui. Lógico que a gente tem apoio de todas as universidades do mundo inteiro, entendeu? Mas está centralizado aqui no Brasil. O Brasil está entre os 10 melhores países em pesquisas com células-tronco. Tá? Só que a gente tem um empecilho aí, que é a parte de importação dos meios de cultivo. Então, isso daí restringe e atrasa muito as nossas pesquisas em relação aos outros países que não têm essa burocracia que nós temos aqui. Tá? Agora, em relação à célula-tronco do sangue do cordão umbilical, que todo mundo está coletando, nós temos o banco público também. Não sei se você está sabendo, mas todas as capitais do Brasil, elas vão ter um banco público de célula-tronco do sangue do cordão umbilical. O INCA é um projeto, chama Brasilcord. O INCA, ele tá junto com o Hemosul. Eles já estão montando o laboratório aqui para isso. Por quê? Vai muito cordão para o lixo, vai muita placenta para o lixo. Por quê? É um tratamento caro para o banco privado. O custo é muito alto para coletar e armazenar. E isso não pode ser descartado, porque isso pode salvar vidas. Para você ter uma ideia, o sangue do cordão umbilical ele cura mais de 50 tipos de leucemia. Então, é um material que não se pode descartar. E hoje já é armazenado o cordão também. Por quê? Porque tem gordura no cordão e a gente consegue fazer o mesmo procedimento das mesenquimais, que é onde eu tenho uma ampla linha que eu consigo diferenciar os tecidos, ela não é tão eficaz quanto a embrionária, mas eu consigo direcionar para alguns tecidos também. Entendeu? Então, já está sendo armazenado isso também. Além do sangue, eles estão armazenando o cordão, o tecido. Ok. Juliana, obrigado pelas suas explicações. As pessoas que tiverem dúvida, que quiserem te procurar, tanto para a parte humana quanto animal, em que contato as pessoas podem Pode estar me mandando um e-mail, Rodrigo, julianageorges@gmail.com. Ok. Juliana, obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada. Eu conversei com Juliana Georges, bióloga, especialista em reprodução assistida e células-tronco. O programa Entrevista fica por aqui. Não mude de canal. TVU tem muito mais para você. Até logo.